Então, como eu estava dizendo, né, é necessário a gente, nós nos esforçarmos para compreender melhor a palavra de Deus, né, e tudo aquilo que está ao redor da palavra de Deus, para que não caiamos nas conversas, às vezes, de muitas pessoas que fazem interpretações erradas da palavra de Deus, né, colocam a palavra de Deus fora de contexto, e a gente acaba ficando refém dessas más interpretações, né? Então, para que a gente não fique refém dessas interpretações, é necessário que a gente se esforce um pouco para compreender melhor tudo aquilo que envolve a interpretação bíblica. Então, como eu estava dizendo aqui, né, o texto 1, ele traz esses passos na observação, leitura, observação e anotação. Essa é a forma básica para se estudar a Bíblia. Então, o que você faz? Você faz a leitura, né, observa tudo aquilo que você leu, o contexto, e anota. O que você vai anotar? Vai anotar praticamente tudo o que vier à mente. Dúvidas, palavras que você não entendeu, porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, precisa de um dicionário muitas vezes, né? Dependendo da versão. Se ela for uma versão mais antiga, então mais ainda, de um dicionário. Algum ponto que você achou interessante no texto que foi lido. Enfim, nós vamos ver daqui a pouquinho alguns pontos importantes para se fazer essas anotações, mas basicamente funciona da seguinte forma: você lê, faz a observação, anotação, volta para o texto, lê, observa, anota, volta para o texto, lê, observa e anota. E aí você vai repetindo esse processo. Quando você lê um texto uma vez, você tem aquele tipo de leitura. Aliás, eu acho que ele traz aqui, né? É nesse texto aqui que ele traz, que é a leitura elementar, né? Ou leitura de inspeção. Ele vai trazer aqui nesse texto mesmo. A leitura elementar de inspeção, analítica e sintópica, né? A elementar é aquela passada de olho mesmo, aquela primeira leitura. Então, uma leitura não é suficiente para você interpretar o texto, não é nem suficiente para você compreender muitas vezes o texto. É necessário ler um texto uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes, para você compreender. E cada vez que você lê, você vai se inteirando melhor do texto, vai dominando melhor o texto e vai percebendo detalhes do texto que você não tinha percebido na leitura anterior. Quem tem filho, às vezes, sim, se o seu filho gosta, por exemplo, ou gostava, né, no nosso caso, né, Nival? Quando eles eram pequenininhos ainda, né? Agora tem umas mamães aí, ou papais, né, mais jovenzinhos aí, tem filho pequeno ainda, que às vezes assiste por exemplo, um desenho animado. Você coloca lá na TV, está assistindo um desenho animado, e às vezes a criança assiste aquilo lá, na minha época, você tinha a fita cassete, né? Colocava lá no videocassete. Hoje não. Hoje você coloca direto na internet. Até as crianças já fazem sozinho, não precisa nem colocar para elas. Uhum. E às vezes gosta de assistir repetidas vezes algum desenho, alguma coisa, algum programa. O que acontece quando a criança começa a ver repetidas vezes? Você começa a perceber que ela começa a repetir as frases, mas ela não repete depois, ela repete junto, porque ela já Uhum. decorou, né? Ela já decorou. E ela, aquele desenho, aquelas falas já faz tanto parte dela, assim, que ela já decora tudo e vai falando junto, até a entonação, né? Sai igual. Então, aqui, o esforço repetitivo, ele promove intimidade com o texto. Quando a gente fala, isso é para qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de literatura, inclusive, da palavra de Deus também. Quanto mais a gente lê um texto, mais íntimo do texto a gente fica. Se você lê uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, lá para a sétima, oitava vez, você já começa a dizer o texto de forma decorada. Então, isso significa que você está se tornando íntimo do texto. Significa que você compreendeu o texto? Não.
Claro que não. Mas se você, ao invés de somente ler, você fizer esse processo de ler, observar e anotar, e aí vai atrás da resposta, aquilo que você anotou, vai lá atrás da resposta. Tem a resposta? Volta para o texto. Você vai ver que vão surgir outras dúvidas. Dúvidas diferentes. Você vai e anota. Vai atrás da resposta. Volta para o texto, começa a fazer outras perguntas. Porque, inicialmente, o que acontece? Nós fazemos uma, uma leitura básica. E vai saltar os olhos, normalmente, questões mais óbvias. As menos óbvias, elas não vão aparecer de imediato. Elas só vão aparecer quando você respondeu aquelas que eram óbvias. Por isso que é necessário você sempre voltar no texto, né? Então, esse texto 1, ele vai colocar exatamente isso, né? A necessidade de um processo repetitivo de leitura, observação e anotação. Um processo constante, né? Então, aí ele vai trazer o passo a passo para a aplicação dessa metodologia. Então, o que ele vai trazer? Primeiro, né? Primeiro, aqui ele não está nem entrando no passo 1 ainda, na verdade, né? Mas isso aqui é essencial, né? A questão de planejamento de tempo de leitura. Por que é importante? Porque algumas pessoas leem mais rápido, outras pessoas vão ler mais devagar. Você pega um texto, por exemplo, aqui ele vai dar como exemplo o texto de Abacuque, né? Vai trazer o texto de Abacuque. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, fazer algumas colocações aqui em relação ao livro de Abacuque. São 3 capítulos. Fácil de ler? Para alguns, sim. Para algumas pessoas, talvez nem tanto. Alguém pode falar, isso aí 5 minutos eu leio. Né? O outro vai ficar lá 1 hora para fazer a leitura desses 3 capítulos e ainda com dificuldade. Isso não é um problema em si. Né? Cada um tem um ritmo de leitura, cada um tem uma compreensão, não há problema nenhum em relação a isso. A questão é, se você se conhece em relação ao hábito de leitura, faça um planejamento de acordo com o seu hábito de leitura. E esse planejamento, ele tem que estar feito de uma tal forma que você vai pegar esse texto e vai ler, como até o autor ele coloca, né? Numa sentada, né? Fazer a leitura em uma sentada. O que significa isso? De uma vez. Você começou lá no capítulo 1, termina o capítulo 3. Lê tudo. Todo o livro. Eu vou ler um capítulo hoje, um amanhã. Outro... Não. Lê tudo. Porque quando você faz isso, faz uma leitura completa, você tem uma visão mais global daquilo que ele passa. Uma visão geral, uma visão mais ampla. E aí os questionamentos, as anotações que você vai fazer, você vai correr atrás, vai responder e volta para o texto. Então, o planejamento é essencial para que você possa fazer realmente essa leitura e que você possa aproveitar ao máximo também esse tempo. Porque é muito melhor você, às vezes, dedicar meia hora em um dia que você vai fazer a leitura dos 3 capítulos, do que você dedicar 10 minutos por dia. Você vai gastar o mesmo tempo. Só que você vai absorver muito mais se você fizer essa leitura como um todo, porque a visão global do livro vai acabar ficando mais clara. Quando você lê um trecho, você vai fazer muitas outras coisas, diversas outras coisas. Vai pegar só no outro dia, né? Aquilo que você leu já ficou no passado, já ficou um pouco no esquecimento. Por quê? Você só leu uma vez. Então, lê tudo e planeja esse tempo para fazer a leitura. Quando você faz essa leitura, aí vem o passo 1 aqui, né, do livro, né? Descubra o tema principal. Hoje em dia, é muito fácil, por exemplo, você pegar na internet, lá no Google, e digitar assim, tema do livro de Abacuque. Vai aparecer um monte. Aliás, quer ver? Eu vou fazer isso agora, ao vivo.
Ó, vocês estão vendo aqui em cima, ó, o que está escrito aqui? Aproximadamente 446 mil resultados. Então, você vai ter diversas fontes aqui para você pesquisar. E é errado você pesquisar aqui nessas fontes? Não, não é errado. Mas o que eu gostaria de que você desenvolvesse, isso é o que o livro aqui ele vai colocar, é desenvolver o seu próprio senso crítico. Talvez você vai ler o texto e vai colocar, eu acho que o tema principal é esse. Aí você começa a analisar, a ler melhor e vai entender que talvez não seja aquilo, mas tudo bem, não há problema nenhum. Hoje a gente tem vários atalhos que a gente pode trilhar, né? Como o Google, por exemplo. Então você vai lá e digita. Agora, tenta fazer, pega o livro de Abacuque, é um livro curtinho, 3 capítulos, né? Extraia você o tema principal. No seu entendimento, qual é o tema principal? E nem sempre na primeira vez a gente vai acertar isso. Nem sempre você vai compreender o tema central de primeira. Às vezes é necessário algumas leituras para você compreender, né? Mas isso é um exercício interessante, porque à medida que você vai fazendo esse exercício, vai ficando mais fácil para você. Quando você encaixou o método e entendeu a dinâmica do método, das outras vezes, você não vai gastar tanto tempo quanto você vai gastar aqui. Então, essa descoberta é interessante quando você mesmo faz, né? Faz a leitura e anota, né? No seu entendimento, qual é o tema principal do livro de Abacuque. Na sequência, o que você vai fazer? Desenvolver esse tema principal. O desenvolvimento do tema principal, que é aquele tema que você descobriu, o que você vai fazer? Você vai pegar dentro do texto e vai ver, então, como que ele desenvolve esse texto, esse tema, dentro do texto. Então, meu tema principal, no meu entendimento, é tal. E como que ele fala a respeito disso? Olha, ele começa falando assim, depois ele fala isso, e aí ele encerra, ele conclui falando isso daqui. Você vai desenvolver esse tema que você encontrou dentro dos 3 capítulos de Abacuque, por exemplo. Você quer ver um mais fácil ainda, né? É a carta de Paulo a Filemon. Porque ali é muito óbvio, né, o tema. Qual que é o tema de Filemon? Alguém saberia dizer? Tema de Filemon. O que o texto fala? Alguém lembra? Não? Lembra? A carta, Paulo escreve uma carta para Filemon, recomendando que ele recebesse Onésimo, que era um escravo fugitivo, né? E recebesse lá como um irmão. Então, qual que é o tema central? O tema central é o perdão. Ele perdoar Onésimo por ter fugido e receber ele agora como um irmão. E aí ele desenvolve esse tema do perdão, mostrando que agora nós somos irmãos em Cristo e nós devemos nos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros e considerar o próximo como igual. Não mais, Filemão não deveria mais considerar Onésimo como escravo, mas como irmão em Cristo. Então ali são poucos versículos, né, um capítulo só. Então fica muito evidente, fica muito fácil, né? Num texto profético como Abacuque é um pouquinho mais complicado de você compreender. Mas nada que com uma leitura atenta ali, dedicada, você não consiga fazer isso, tá? Então, descobrir o tema e desenvolver o tema dentro do texto, daquilo que o texto apresenta. E aí, o terceiro passo, né, que é procurar por termos pela atmosfera e pela forma literária.
Então, aqui, procure por termos. O que ele quer dizer por termos? É aquilo que eu já tinha comentado antes. Expressões que talvez não ficaram claro para vocês. Deixa eu abrir aqui em Abacuque. Abacuque. Então, por exemplo, deixa eu ver. No versículo número 3, ele está escrito assim, ó, na parte B do versículo. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. O que é litígio? Não, pelo menos na versão que eu estou aqui está escrito litígio, né? Não sei se na sua está também. Mas o que é litígio? Sei lá, Reginaldo, não sei, não faço nem ideia. Então, anota. Olha, esse termo aqui eu não entendi. O que é litígio, né? Então, eu vou anotar o que é litígio, eu vou anotar... deixa eu ver alguma outra palavra aqui. Verso 6, ó, pois eis que trago os caldeus. Quem eram os caldeus? Eu sei quem eram os caldeus? Não sei. Então, anota do lado, quem são os caldeus? Porque aqui já está falando, o caldeus uma nação cruel e impetuosa. Então, você já sabe que é uma nação, mas da onde que é essa nação? Que relação essa nação tem com Israel? Então, você vai anotar quem são os caldeus, de onde eles são. Anotou. Procure por termos que às vezes não são fáceis de você entender, que vocês não conhecem, e anota. Depois você vai procurar. Qual é a atmosfera do livro de Abacuque? Eu não sei se vocês leram, tá? O livro de Abacuque. Mas quando você analisa aqui, qual que é a atmosfera? É uma atmosfera de opressão, é uma atmosfera em que inimigos estão se sobressaindo sobre o povo de Deus, e parece que eles vão prevalecer, tanto que existe um clamor aqui por parte de Abacuque, né? Falando assim, até quando, Senhor? Até quando a gente vai ter que aguentar? Até quando o Senhor não vai fazer nada? Então, essa atmosfera, quer dizer, o papel, o pano de fundo aqui, para compreender, né, melhor aquilo que o texto está dizendo. Então, olha, descobri o tema principal. Nossa, mas já está dando aviso aqui 10 minutos. Descobri o tema principal, desenvolvi o tema principal, já compreendi a atmosfera, já peguei aqueles termos que eu não consegui entender, já procurei lá no dicionário, né? No próprio Google mesmo, você coloca significado de litígio, por exemplo, e outras palavras. Então, você vai encontrar o significado. Entendi a atmosfera. Qual é a forma literária do texto de Abacuque? É um texto profético. Quais são as características do texto profético? São textos que trazem muita linguagem figurada, né? O uso de figuras, o uso de palavras de exortação ou de encorajamento. Então, isso é uma característica essencial, né? Por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer assim, ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra, levante-se. Então, ele está dizendo o quê? Está conversando com a madeira, está conversando com a pedra. O que ele está querendo dizer aqui? O contexto ele vai mostrar, né? Ele está falando de idolatria, aqueles que constroem ídolos, aqueles que constroem ídolos de pedra, ídolos de madeira, e ficam fazendo petições à madeira, né? A pedra. Então, aqui eu compreendo essa linguagem, essa expressão e essa forma literária que é utilizada aqui no livro de Abacuque. E por último, né? Aqui é o último passo, identifique os recursos literários e a progressão do texto. Quais são os recursos literários, né? Aqui ele fala até o seguinte,
né? Se você não lembra, volta lá na lição de número 5, mais especificamente no texto 3, que lá vão ter os recursos literários que ele fala, né? E vai mostrar o que é a progressão do texto também. Então, olha só, exemplos aqui, eu anotei alguns, tá? Então, você vai ter, por exemplo, no capítulo 1. No capítulo 1, versículos de 1 a 4, o que que você tá falando? O que que você vê? Se vocês estão com a Bíblia, com essa Bíblia aqui, né, que é da quadrangular, né, essa versão, ela vai ter um subtítulo aí, que é a queixa de Abacuque, né? Esses que trazem o subtítulo é até mais fácil você identificar isso. Mas mesmo se não trouxer, você consegue identificar. Então ele traz do versículo 2 ao versículo 4, o que que ele traz? Uma queixa. Abacuque faz uma queixa. Mas não é a única queixa que ele faz outra queixa. Onde está? Verso 12. Vai do verso 12 até o capítulo 2, verso 1. A segunda queixa de Abacuque. Ou Abacuque se queixa de novo, né? E o que que intercala essas queixas de Abacuque? A resposta de Deus. E aí você pega do versículo 5 ao versículo 11, você tem a resposta de Deus, e do versículo 2 do capítulo 2 até o versículo 20, você tem a nova resposta de Deus, a segunda resposta de Deus. Então, o que que você tem aqui, ó? Queixa, resposta. Queixa, resposta. O que que é isso? É aquilo que se chama, né, de alternância, que a gente viu lá no texto 5, lá na lição 5. Né? A alternância. Então, você alterna aqui a queixa de Abacuque, resposta de Deus. Queixa de Abacuque, resposta de Deus. Você tem, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, escrito assim, ó: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O que que ele está fazendo aqui? O recurso de comprovação. Né? De comprovação. Porque o que que ele vai fazer? Vocês lembram aquela relação de causa e efeito? Né? Então ele mostra primeiro o efeito. Qual que é o efeito? A lei se afrouxa e a justiça não se manifesta. Qual que é a causa da lei ser afrouxada e da justiça não se manifesta? A causa é que os ímpios cercam os justos e torcem a justiça. Então, aqui você tem um recurso de comprovação. Outro exemplo é sobre repetição e continuação. No capítulo 2, no versículo 6 até o versículo 20, o que que ele vai fazer? Ele vai repetir várias vezes, né, 5 vezes para ser mais exato aqui, os ais, né? Então ele fala no verso 6, ai daquele que acumula. Verso 8, verso 9, ai daquele que ajunta. Verso 12, ai daquele que edifica. Verso 15, ai daquele que dá ao seu companheiro. Verso 19, ai daquele que diz a madeira. Então, o que que é isso? É uma repetição de termos, né, dos ais daquele que, e uma continuação no sentido de que ele desenvolve um tema, desenvolve ali vários comportamentos dos ímpios em relação à afronta que eles fazem à palavra de Deus. Então, aquele que acumula o que não é seu, depois vai falar aquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. No verso 12, edifica uma cidade com sangue. No 15, dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, que o embebeda para lhe contemplar a nudez. E o 19, ai daquele que diz a madeira, que é o texto que a gente viu sobre a idolatria. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma repetição e uma continuação de entendimento. Capítulo 2 e versículo 5, ele vai dizer: assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém.
O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. O que ele está fazendo aqui? Uma comparação. Né? Então, você tem aqui outro recurso literário, de comparação. E você tem o clímax. E tem vários outros, tá? Eu anotei aqui alguns só. Você tem o clímax. Onde que vai estar o clímax? Lá no capítulo 3, no final. São os versículos finais, a partir do verso 17, que é um texto bastante conhecido, né? Ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, né? E por aí vai. É o clímax, né? É o ponto alto daquilo que Abacuque escreve. Então, o próximo passo aqui é identificar esses recursos literários e compreender como que o texto ele vai numa progressão. Então, ele começa fazendo o quê? Queixa de Abacuque em relação à situação e a resposta de Deus. Queixa de Abacuque em relação à situação e a resposta de Deus. Abacuque medita naquilo que ele se queixou e medita na resposta de Deus e faz uma oração, que é o capítulo 3. E aí nós vamos encontrar os chamados anúncios, né? Os anúncios de mudança no texto. Quais são esses anúncios que vão aparecer? Capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. É o primeiro anúncio que tem. Então, sentença revelada ao profeta Abacuque. Segundo anúncio, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse. Né? Então, são anúncios. Ah, mas tem uma resposta antes, só que não tem o anúncio da resposta. Você tem o anúncio apenas aqui no capítulo 2, verso 2. E terceiro anúncio, capítulo 3, versículo 1, que ele anuncia o que vai vir diante, né? Depois desse versículo. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, primeiro, né? Ele anuncia uma sentença revelada ao profeta, anuncia uma resposta de Deus e anuncia uma oração do profeta Abacuque. Tá, acho que vai cair aqui a sala. Vocês entram lá no mesmo link. Muito bem, vamos lá. Dando sequência aqui, uma outra coisa que a gente vê, então, olha só. Primeiro, né, você identifica os termos que você não conhece. Identifica qual é a atmosfera da carta, ou do livro, né? Identificou qual é a forma literária, uma literatura profética. Identificou os recursos literários ao longo da mensagem. Identificou os anúncios feitos aqui, que são esses momentos de transição. E aí você tem também os pontos, né, de mudança no texto. Os pontos de mudança aqui, nesse caso, por exemplo, ó, capítulo 1, versículo 5. Ele vai dizer assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados. Né? Aqui, o que acontece ponto de mudança? Você tem antes a queixa de Abacuque e, na sequência, a resposta de Deus. Qual é o outro ponto de mudança? Aqui nós não estamos falando de anúncio, né? O anúncio é quando fica claro aqui, como eu falei para vocês. Capítulo 1, verso 1, sentença revelada. Capítulo 2, verso 2, o Senhor me respondeu e disse. Capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque. O ponto de mudança é quando ele muda o interlocutor. Então, você tem até o verso 4, Abacuque falando, do 5 até o 11 é Deus, do 12 até o 2:1 é Abacuque de novo. Então, você tem esses pontos de mudança aí, e mesmo dentro da nova fala de Deus, quando ele começa no capítulo 2, do verso 2 até o 5, ele fala de um jeito. No verso 6, você já tem uma mudança também. Que mudança que é essa? Os 5 ais que são ditos aqui. Né? Que aí ele vai até o verso 20 falando disso. E aí ele tem uma nova mudança a partir do verso de número 1. Né? Falando a respeito de Deus
Então, aqui ele vai do capítulo 3, do verso 1 até o verso 16, falando a respeito de Deus, né, de quem é Deus, ou melhor, ele vai até o verso 15, perdão. Até o verso 15, ele vai falando a respeito de Deus, e do 16 em diante, o que ele faz? Ele fala de si mesmo. Então, o verso 16 é um outro ponto de mudança, porque ele já não está falando mais, não é mais Deus, ele não está falando mais de Deus, ele está falando a respeito de si mesmo. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. Ou seja, aquilo que ele está fazendo na oração aqui, essa própria oração de Abacuque, o que que é? Uma revelação de Deus, e ele vai mostrar o quê? As características de Deus, do Deus forte, um Deus soberano, um Deus que governa sobre todas as coisas, um Deus que é onipotente, que ele pode todas as coisas. Então aí vem a palavra, aí Abacuque faz uma análise de si mesmo. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Então ele tem esses pontos de mudança também. Então dentro deste método, né, de análise, de observação, de estudo, esse é o passo a passo, esse é o processo que nós precisamos fazer para compreender, então, aquilo que a palavra de Deus ela vai nos ensinar, né? Ela começa analisando no contexto mais amplo, tudo que está em volta, forma literária, recurso literário, progressão de texto, tema, repetição de termos, ou termos que a gente talvez não compreenda. Então, você vai analisar nesse aspecto primeiro. Analisou tudo nesse aspecto, aí vai seguir na interpretação. Aí nós vamos para a segunda etapa, vamos dizer assim, né? Que é o chamado esboço, que aí ele vai mostrar o texto número 2. Você vai esboçar o livro de Abacuque. E esse texto número 2, ele traz aí também naquela faixinha mais escura, o chamado estudo dos parágrafos, né? Lembra que a gente estudou sobre isso, o estudo dos parágrafos? O que é o estudo dos parágrafos? Você vai pegar o texto e vai dividir ele em parágrafos, não em versículos. Porque vocês vão lembrar que a gente viu que, às vezes, um parágrafo ele vai pegar 2, 3 versículos, né? Ou às vezes um versículo e meio, às vezes para no meio do versículo, o parágrafo. Então, a gente precisa analisar isso, separar por parágrafos e analisar parágrafo por parágrafo. Bom, isso o autor do livro ele já fez aqui no texto. Vai estar na página 120. Então, olha só o que ele traz aí, ó. Capítulo 1, verso 1, capítulo 1, versos 2 a 4, versos 5 a 7, verso 8, versos 9 a 11, 12 a 17. Né? Deu para entender o que o autor ele fez aqui? Ele separou por parágrafo. E o que ele fez? Ele deu um título para cada parágrafo. Vocês lembram que a gente viu isso nas aulas anteriores? Então, separou por parágrafo e você deu um título para cada parágrafo, que no caso foi o autor que fez. Você pode fazer uma análise e dar o seu título. E aí, o que você vai fazer, né? Então, a utilização no método dos parágrafos, que aí está na página 20. Ele já fez essa separação. Aí vai fazer a identificação dos pontos que se conectam. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês desses pontos que se conectam. Olha só. O versículo 1, capítulo 1, versos 5 a 7, ele vai falar do que aqui? Os conquistadores babilônicos, né? Babilônios, né? Aí você vai lá no capítulo 2 e versículos 9 e 11, vai falar o quê? Os planejadores arrogantes. Qual é a relação desses dois parágrafos? Né? Ele está falando a respeito do mesmo grupo de pessoas que se propôs, que intentou contra o povo de Deus, que são os chamados conquistadores.
os planejadores arrogantes, né? O capítulo 2, versos 5 e 6 também, os gananciosos. Então, os conquistadores babilônicos, gananciosos e arrogantes. Então, você fez essa identificação. Quer ver outro texto que se identifica? Por exemplo, ó, capítulo 1, verso 8, com o capítulo 1, versos 9 a 11. Quando vai falar os cavalos babilônios, os exércitos babilônios, eles se identificam como? Eles se identificam por quê? Porque eles demonstram o poderio do exército babilônico. Então, eles se identificam nesse sentido, falando a respeito dos bens, né, dos babilônios. Outro exemplo, vamos lá. Capítulo 1, versos 2 a 4. Queixa contra os maus. Aí você vai no capítulo 2, verso 1. Aguardando a resposta de Deus. De que forma esses dois parágrafos se identificam? Porque ambos expressam um desejo daqueles que estão sendo oprimidos. A queixa contra os maus e a esperança na resposta de Deus. Mais um exemplo, vou dar mais um aqui, tá? O capítulo... Deixa eu ver aqui, capítulo 1, versos 12 a 17. Está escrito assim, o maior mal dos babilônios. Aí você vai lá, no capítulo 2, versos 12 a 14. Crimes de assassinato. Capítulo 2, versos 18 a 19. A inutilidade da idolatria. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está falando a respeito dos atos dos ímpios, os atos dos babilônios. Que atos são esses? Ele vai falar o mal maior dos babilônios, assassinato e idolatria. Então, eles se relacionam dessa forma. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou fazendo aqui ou não? Então, isso, por exemplo, você vai fazer quando você pegar o texto. Separou em parágrafo, você vai colocar lá um título para cada parágrafo, fazer igualzinho ele fez aqui. Aí o que você vai fazer? Vai relacionar. Então, por exemplo, você vai pegar o número 1, e aí você vai colocar o número 1 em todos aqueles parágrafos que se relacionam de alguma forma. Aí você vai pegar o número 2 e vai colocar. Ele não precisa estar na ordem, tá? Não precisa estar na ordem. Você só precisa colocar. Você pode colocar, em vez de colocar número, colocar uma bolinha, uma estrelinha, um asterisco, um quadrado, um triângulo, apenas para diferenciar. Mas para você relacionar, você pode fazer um risco, né? Ligando um parágrafo no outro. É que aí vai ficar mais tudo rabiscado, né? Se colocar um número ou um sinal ali, fica mais fácil de identificar. Enfim, depois de ter feito tudo isso, eu não sei se vai dar para ver aqui, porque a minha letra, além de ficar pequenininha, a minha letra é ruim, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, eu fiz aqui, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei letrinhas e números aqui, para identificar cada parágrafo e relacionar, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Depois que eu relacionei, nós vamos para a montagem do esboço em si. Então, por exemplo, aqui nós temos o tópico 1. Né? A partir do momento... Aí eu consigo pegar esses grupos e eu vou colocar ele em formato de esboço. Então, o tópico 1, a ascensão da injustiça. O que eu vou trazer aqui na ascensão da injustiça? Né? O tópico 1, ele vai trazer as características do injusto. Onde que está isso que eu coloquei aqui? Capítulo 1, versos 5 a 7. Capítulo 2, versos 5 a 6.
capítulo 2, versos 9 a 11. Então, são esses 3 parágrafos aí que eu coloco na letra A, as características do injusto. A letra B, os atos e os bens da injustiça. Aí eu vou dividir em 2, né? Os atos em si, que é assassinato e idolatria, que aí assassinato e idolatria vai ser o... Deixa eu achar aqui. O capítulo 1, versos 12 a 17. Capítulo 2, 12 a 14. Capítulo 2, 18 a 19. Isso vai estar no item 1 ali do B, da letrinha B. E no item 2, eu vou ter aqui o capítulo 1, verso 8, capítulo 1, versos 9 a 11, e só esses 2. A inutilidade, a letrinha C, isso tudo é dentro do tópico 1. Tópico 1, ascensão da injustiça. A inutilidade das injustiças. Então, você percebe que os tópicos não, as letrinhas A, B e C, eles vão estar relacionados com o tópico, a ascensão da injustiça. Letra A, características do injusto. Letra B, os atos e os bens da injustiça. Letra C, a inutilidade das injustiças. Então, está tudo relacionado com o tópico. E aí, na letrinha C, o que eu vou colocar aqui? O que está, né? Na inutilidade das injustiças. Eu tinha mudado aqui, esqueci de mudar. Eu tinha feito uma alterada aqui, eu não deixei nada aí nesse tópico. Eu fiz uma mudança aqui, eu tirei o 1C. Então, esquece essa letrinha C, tá? Essa letrinha C não está mais aqui nas minhas anotações. Aí você vai para o tópico 2, que é o fim dos injustos. Aí eu peguei aquele tópico e eu joguei para cá, tá? Então, o fim dos injustos. Aqui eu poderia colocar até o seguinte, tópico 2, o fim dos injustos, o fim dos justos e dos injustos, né? Que ficaria mais completo até, ficaria até melhor, esse tópico 2. E aí eu vou ter o clamor do povo de Deus, né? Que é o 2, o 2A, que eu coloquei aqui, o tópico 2, letrinha A. E dentro desse clamor do povo de Deus, vai ter o clamor pela presença de Deus e o clamor pela justiça de Deus. O clamor pela presença de Deus, ele vai estar no capítulo 2 e versículo 20. O clamor pela presença de Deus, perdão. Capítulo 2 e versículo 20. O clamor pela justiça de Deus, ele vai estar no capítulo 2 e versículo 1. Que é o clamor pela justiça de Deus. Vai estar também no capítulo 1 e versículos 2 a 4. Também esse clamor pela justiça de Deus. A letrinha B, a justiça de Deus aplicada aos ímpios. Onde que eu encontro isso? Capítulo 2, versos 15 a 17. Onde eu vou encontrar? No capítulo 2, versos 7 e 8 também. Então, do 15 ao 17, a punição dos criminosos. No capítulo 2, versos 7 e 8, os gananciosos saqueados. Então, é a justiça aplicada aos ímpios. E na letrinha C, a justiça de Deus aplicada aos justos. Porque Deus aplica a sua justiça contra o ímpio e contra o justo também. Então, aí dentro da justiça aplicada aos justos, você vai ter o medo a partir das adversidades, que é representado aqui na fala de Abacuque, onde você vai encontrar essa questão aqui, no capítulo 2,
versículos 2 a 4, capítulo 3, versículos 2 a 15. O medo a partir das adversidades. E aí, no capítulo 3, e versículo 16, você tem a força que vem de Deus, e do 17 ao 19, a fé fortalecida a partir dessa força que vem de Deus. Certo? Na página 121, lá em cima, vocês vão ter um exemplo lá de tópico principal, subtópico e detalhe. Esse é o formato que eu fiz. Então, só para vocês reverem aqui, né? É só essa letrinha C que vocês ignoram, né? E aí não teria esse subtópico aí. Então, tópico 1, subtópicos A e B, e detalhes do subtópico B, letras 1 e 2. Tópico 2, subtópico A, B e C, e aí você tem lá, no subtópico A, detalhes 1 e 2, e no subtópico C, detalhes 1, 2 e 3. Então, esse é o chamado método, né, do estudo do parágrafo. Agora, vamos lá. É simples isso, gente? Dá trabalho ou não? Dá trabalho, né? Muito. Exatamente, dá muito trabalho. Mas vale a pena? Vale muito a pena. Quando a gente se dedica realmente ao estudo, é isso que a gente faz. Reginaldo, eu vou ficar a vida inteira estudando a Bíblia, mas você vai mesmo. Ou você acha que vai estudar, vai ser igual a uma faculdade? Estudou 4 anos, já sabe de tudo. Não é assim que funciona. Até nas profissões, né? A gente... Você falou alguma coisa, Felipe? Nem na faculdade é assim. É exatamente isso que eu ia falar. Nem na faculdade. Você pega o diploma lá, vai aprender no dia a dia. E vai viver estudando, vai viver se atualizando. Você precisa se atualizar sempre ali. Senão você vai ficar, na sua própria profissão, vai ficando para trás. Então, o ato de estudar, ele deve ser contínuo. Se nós temos o desejo realmente de estudar a palavra de Deus e de compreender e de fazer com que a palavra de Deus realmente fale conosco, é isso que nós precisamos fazer. Você ia falar alguma coisa, Nivaldo? Ou não? Você fez assim com a mão? Ou... Acho que só para ajeitar a câmera. Ah, tá bom. E aí, nós vamos para a lição número 3, né? O texto número 3, melhor dizendo. Que é a aplicação. Bom, aqui, pessoal, o texto 3, na verdade, ele vai... algumas coisas aqui que estão no texto 3, nós já vimos nas aulas anteriores. Tá? Que é o quê? É você compreender aquilo que o texto ele quer dizer para você. E para que você compreenda o que o texto quer dizer para você, você precisa se aproximar do texto em espírito de oração, em espírito de reverência, crendo que é a palavra de Deus e crendo que ela é poderosa para fazer efeito na sua vida. Senão, não adianta nada. E o essencial que o texto 3 ele vai dizer aqui é o seguinte, é nós desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo, porque é ele que direciona a interpretação. O que nós vamos ver aqui? O direcionamento do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o nosso ensinador e ele é nosso guia. É aquele que nos fará lembrar daquilo que nós temos aprendido, é aquele que nos guia em toda a verdade. Sem essa consagração, sem essa compreensão, nós não vamos ter um direcionamento adequado, uma aplicação adequada, porque tudo aquele trabalhão que a gente teve até agora, que a gente fez, para que vai servir? Só para fazer um esboço bonitinho do texto? Não é para isso, né? Não é só para fazer um esboço bonitinho. É para a gente fazer o quê? Extrair dali a essência da verdade divina e colocar em prática. O que Paulo fala lá para os filipenses? Ele vai dizer assim, não sejam apenas
ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Então, como eu posso cooperar para o agir do Espírito Santo na minha vida? Ou no meu estudo, né? Na minha análise bíblica. Primeiro, faça uma análise sincera de si mesmo. Né? Eu acho interessante isso aqui porque às vezes as pessoas elas não fazem essa autocrítica em relação à forma que elas estão. Não são sinceras diante de Deus. Então você precisa analisar, falar, eu estou sendo obediente à palavra de Deus? Estou agindo com fé? Eu estou me dirigindo para a Bíblia crendo realmente que ela é a palavra de Deus ou eu estou meio desconfiado com a palavra de Deus? E eu não há nada de errado nisso, viu, gente? Não há nada de errado em você se sentir assim. Às vezes, a gente passa por certas situações que nos fazem, às vezes, questionar algumas coisas. Sem problema nenhum, todo mundo passa por isso. A gente só não gosta de admitir. Mas o que acontece, acontece. Agora, você consegue enganar Deus em relação ao que você está sentindo? Não. O que você faz? Clama a Ele. Busca nele a resposta. Fala, Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou assim, mas eu quero que o Teu Espírito Santo fale comigo naquilo que eu necessito nesse momento. E aí Deus vai agir. Então, é uma análise sincera em relação à fé, em relação à obediência, em relação à confissão de pecados diante de Deus, porque você não precisa confessar pecado diante de ninguém, né? Os seus pecados devem ser confessados diante de Deus. É claro que, se você tiver alguém, por exemplo, para conversar a respeito dessas situações, essa pessoa, uma pessoa de Deus, né? Obviamente, ela vai te ajudar ali em oração também, isso é importante, né? Mas aqui eu estou falando em relação a pecados confessados a Deus. Deus conhece, você não tem como enganar. Senhor, me perdoa, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda nesse sentido, estou arrependido, não quero mais errar, não quero mais pecar. Entrega a Ele, busca nele. Fazer uma análise sincera de si mesmo também em relação, por exemplo, à purificação, à pureza espiritual. Então, essa análise sincera vai fazer você chegar calibrado para falar com Deus, para pedir orientação do Espírito Santo em relação ao estudo, em relação à palavra. A gente falou sobre isso, não é como você estudar qualquer livro, você se dirige para a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus e que ela é viva, ela vai se fazer viva em você. Então é necessário a gente ter esse entendimento. Para isso, a gente precisa ter zelo pela palavra de Deus, ser sincero diante de Deus, né, e fazer essa análise. E confessarmos aquilo que nós precisamos confessar, mudar aquilo que nós precisamos mudar, pedir força para Deus para que nos ajude a mudar, nos dê sabedoria para seguir o caminho correto. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar por princípios e verdades transformadoras. A palavra de Deus não é um livro de historinha, é um livro de aplicação prática. Nós já falamos sobre isso também. Então, o que eu preciso achar? Dentro daquele esboço que eu fiz lá, de Abacuque, por exemplo, o que eu preciso procurar? Eu preciso procurar princípios ali e verdades que vão transformar a minha vida. Então, por exemplo, o que eu encontro ali? Eu encontro o povo de Deus sofrendo como consequência dos seus erros, sim, é verdade. Né? Então, eu encontro ali um princípio que diz que aquilo que você plantou, você vai colher. Eles estão sofrendo as consequências por aquilo que ele fez. Outra coisa que nós vemos ali, que Deus, apesar de tudo isso, ele continua soberano e ele continua com o seu propósito firme na vida daqueles que são seus. E que ele usa essas situações para fazer com que
o povo naquela época e nós hoje nos voltemos para ele. Muitas situações que Deus trata conosco, em muitas situações difíceis, às vezes, que a gente passa, não é que Deus coloca a gente na situação difícil. Deus não coloca a gente em situação difícil. Nós que nos colocamos, lembra? Consequência. Você fez alguma coisa errada, você se meteu lá. Só que lá nesse lugar, nessa situação difícil, Deus está lá ainda. Deus não nos abandona. Ele vai tratar conosco, vai tratar no nosso coração, no nosso comportamento, na nossa vida espiritual, na nossa fé. Então, nós encontramos isso lá em Abacuque. O que mais nós encontramos lá em Abacuque? Nós encontramos que quando nós nos sentimos fracos e buscamos em Deus, nós somos fortalecidos. Então, esses são os princípios e verdades que nós encontramos. Aí eu faço a pergunta, como isso se aplica a mim na situação que eu estou hoje? Então, o que eu analiso dentro do livro de Abacuque? Eu analiso que eu preciso compreender que nem sempre o justo vai viver no mar de rosa, na verdade ele vai ter problemas também, mas que é necessário confiar em Deus em todas as situações, né? Que aí vem o clímax do livro lá no final, né? Ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que tudo esteja desabando, ainda que tudo esteja caindo, né? Qual é a declaração final dele aqui? Verso 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então, de que forma esse texto se aplica a mim? Eu fiz essa análise, eu me voltei para o texto bíblico em oração, com temor a Deus, sendo sincero diante de Deus. O Espírito Santo me revelou através da leitura bíblica os princípios e as verdades ali contidos. E o que eu vou fazer? A aplicação. Mas não é aplicar na vida do outro, não é aplicar na vida do irmão, é aplicar na minha vida. Porque quando eu leio o texto fala comigo. Muitas vezes você vai buscar ali, eu falo assim, me convidaram para pregar, eu preciso dar uma palavra lá, eu quero ler. Com quem que Deus fala primeiro? Com quem que o texto ele vai falar primeiro? É com quem está procurando ali. O texto ele vai falar primeiro com a pessoa que está ali estudando, se debruça no texto bíblico. Para depois isso ser passado para a igreja. Às vezes Deus nos dá uma palavra, por exemplo, no sentido de exortar as pessoas a permanecerem no caminho correto, a abandonarem os seus pecados. Né? E aí você pega o texto e fala, a igreja está precisando disso, a igreja está precisando disso. Não, quem está precisando sou eu. Em primeiro lugar, quem está precisando sou eu. A igreja está precisando também, pode até ser, mas em primeiro lugar, quem está precisando disso sou eu. Como isso se aplica a mim. Né? E aí você vai colocar aquilo em prática e vai obter essa transformação, porque as verdades de Deus, elas são transformadoras. Tudo bem, gente? Tranquilo? Compreendido aí? Nós vamos mudar o tema agora, hein? Até agora nós falamos sobre o chamado método sintético, né? Método sintético, agora eu falei certo. O estudo do livro, o método do livro, né? Agora nós temos mais 3 métodos para estudar, que é o método biográfico, o método temático, ou também aqui chamado de tópico, né? Método tópico, e o método devocional. São esses 3 métodos aí que nós vamos estudar. Então, esse primeiro método é o chamado método do livro, ou método sintético. Agora nós vamos para a lição número 8, que fala a respeito do chamado método biográfico. Então, aqui tem um resuminho, né? Tem os tipos de método de estudo que você pode ter: o método analítico, o método sintético, o método temático, né, ou tópico, o método biográfico e o método devocional. O que nós temos para falar daqui para frente?
os 3 últimos aí. Não nessa ordem, né? Primeiro o biográfico, depois nós vamos para o método temático, depois o método devocional, né? Na semana que vem, o temático e o devocional. Então, o que o método biográfico ele contribui? Quando você vai aqui, o texto 1, né, e o texto 2, ele vai trazer a introdução à biografia, a introdução ao estudo biográfico, e os tipos de biografia, ou tipos de informações biográficas que o texto ele pode trazer. Então, aqui no texto 1, ele traz, né, o Evangelho como um gênero literário, que são chamados livros biográficos, mas não é só aqui que a gente tem a biografia. Por que ele é chamado de livro biográfico? Porque conta a história de Jesus. Eu acho que eu já devo ter falado com vocês sobre isso, né? Não é uma expressão mais adequada, vamos dizer assim, livro biográfico. Porque os evangelhos eles não são livros que contêm uma biografia. A biografia é uma história completa de vida. E a biografia não contém a história completa de vida de Jesus. Apenas os pontos que interessam à narrativa. Né? Mas, enfim, eles são classificados para efeitos didáticos como livros biográficos. Mas é só o Evangelho que tem biografia? Não. Você vai ter biografia de Gênesis até Apocalipse. Vai falar sobre biografia. De homens de Deus. Né? Então, a história dos personagens bíblicos, elas nos trazem grandes exemplos de fé e superação de adversidades. O exemplo lá em Hebreus 11, quando ele vai falar lá dos heróis da fé, né? Que dizer dos profetas, que dizer dos juízes, né? E aí vai falando nome por nome lá, alguns nomes, né? Dando exemplo ali. Então, a história de vida das pessoas, elas influenciam, elas impactam, elas inspiram. Até hoje, na verdade, você pega às vezes pessoas contemporâneas, pessoas dos nossos dias, que você se inspira na história de vida daquela pessoa. A forma com que ela superou um desafio, a forma com que ela exerceu fé diante de determinadas situações. Então, são histórias inspiradoras. Quanto mais na própria Bíblia, que nós vamos encontrar os exemplos de fé. Vão ter exemplo de bom exemplo e vão ter exemplo de mau exemplo também. Exemplo de mau exemplo também é exemplo. Né? Quando você olha alguém na Bíblia lá que errou, que na verdade a regra é essa, né? A exceção é quem não errou. Mas você vê ali a regra, os homens ali separados por Deus, falhos também. E aquilo que eles fizeram de positivo nos mostram o caminho tanto quanto aquilo que eles fizeram de errado, porque aquilo que eles fizeram de errado, nós podemos ver também as consequências e compreender que esse não é o caminho, nos inspirar naquilo que eles fizeram de errado para não cometermos os mesmos erros. Então, a ideia do método biográfico é aproveitar desses exemplos que a Bíblia nos traz, estudar a Bíblia a partir de personagens para que a gente possa extrair, então, esses ensinamentos. E aí, então, nós vamos ter, né? Então, eu falei de uma forma bastante resumida tudo aquilo que está aqui no texto 1. Tá? O texto 1, o que ele vai fazer? Ele vai falar exatamente disso, da importância que se tem de compreender a vida dos homens de Deus, a vida dos servos de Deus, da história deles, o que eles fizeram, os acertos e os erros, para a gente também extrair ensinamentos para as nossas vidas. E o maior exemplo de todos, é claro, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso que o estudo da biografia, ele passa, inclusive, pela compreensão dos evangelhos, daquilo que foi a vida do Senhor Jesus, como ele viveu, né? Então, exemplo de mestre, exemplo de intimidade com Deus, exemplo de vida de oração. Em todos os aspectos, Jesus foi o grande exemplo. Então, através do estudo da vida de Jesus, nós podemos extrair vários ensinamentos, assim como na vida de outros personagens também, né?
Então, aqui, por exemplo, né, eu acho que vai cair novamente, com menos de 1 minuto já. Vou fechar, a gente abre uma nova sala de novo, tá? Não estou vendo. Estou vendo aqui, parece que apareceu a Adelita. É isso? A Adelita parece que não estava aí, agora apareceu. Estou entendendo nada, Adelita. Eu entrei, acho que era umas 8h30. Eu estava trabalhando. Tá. E eu não estou vendo o Anivaldo. O Anivaldo sumiu. O restante está por aí. Tudo bem, Adelita, está perdoado. Muito bem, continuando então. Os tipos de biografia, eles vão nos mostrar aqui a narrativa simples, a exposição narrativa, exposição de caráter e a argumentação. Então, esses 4 tipos aqui de informações biográficas são 4 formas. O Nivaldo voltou agora. Aí, Nivaldo, voltou. São 4 formas que nós podemos encontrar os dados biográficos dentro da Bíblia. Então, narrativa simples, é uma narrativa de fatos históricos. Então, exemplo, né, se você abrir lá no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 19, e versículos 16 a 23. 16 a 23. O que ele vai narrar aqui? Ó, Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, enfim, por aí vai narrando. E fala que que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem lembre, né? E aí vai. Então Abissai disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Então, ele está fazendo o quê? Ele está narrando um fato histórico sobre a vida de Davi, um momento em que Davi se encontra com Simei e poupa a vida de Simei, né? Que alguns estavam querendo a morte dele e ele poupa a vida. Então, é uma narrativa simples, né? Como é grande parte dos livros históricos. Faz parte da biografia de Davi? Faz parte, porque faz parte da vida de Davi. Por eventos históricos que Davi participou. Mas não tem nada... Embora a gente possa até inferir aqui que Davi foi misericordioso, mas não tem nada que fale explicitamente sobre a misericórdia de Davi. A misericórdia de Davi está implícita, é uma narrativa de um fato que aconteceu. Aí nós extraímos a ideia de que Davi foi misericordioso, mas é uma narrativa simples. O outro tipo de informação biográfica é a chamada exposição narrativa, que aqui é a história de uma pessoa no sentido de ensinar uma lição, tá? Então, o primeiro é só colocar ali os fatos que aconteceram, expor os fatos narrados. A exposição narrativa, ela tem o intuito de ensinar uma lição a partir daquela narrativa. Um exemplo, no próprio livro de Samuel, se for um pouquinho mais adiante, 2 Samuel, no capítulo 24,
versículo 18 a 25. Né? Eu não vou ler o texto inteiro, mas é um exemplo aqui que ele fala daquele fato da história de Davi, que ele compra um terreno no Monte Moriá, que é a chamada Eira de Araúna, né? Onde futuramente ali se construiria o templo. Então, aqui o que nós temos de lição, né, de ensinamento aqui? É o que está principalmente no versículo 24, porque aqui Araúna queria dar a terra para Davi. E Davi faz o quê? Ele fala aqui no verso 24, ó, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então, o que é isso? É uma lição, um ensinamento que nós temos aqui dentro do texto de que nós precisamos oferecer a Deus algo realmente que faça diferença nas nossas vidas. Não algo que não nos tenha custado nada, né? Mas oferecer realmente algo de relevância das nossas vidas. Esse é o ensinamento que nós vemos aqui nessa narrativa, de um evento que aconteceu na vida de Davi, possui uma informação biográfica no que diz respeito à vida de Davi, e nos dá, então, um ensinamento em relação àquilo que nós oferecemos a Deus. O terceiro tipo de informação biográfica é a chamada exposição do caráter. São textos que vão evidenciar características da pessoa que se fala. Então, aqui eu coloquei Davi, né? Vou continuar com Davi aqui, do exemplo de Davi. Nós vamos encontrar lá em Atos, no capítulo 13, e versículo 22. Que ele vai dizer o quê? E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, esse texto é uma citação biográfica de Davi, mostrando aqui que as características de Davi, o caráter de Davi como um homem segundo o coração de Deus e obediente à vontade de Deus. Então, ele coloca o foco aqui, nesse versículo, no caráter de Davi. Então, a exposição do caráter de Davi. E o quarto tipo de informação biográfica é o argumento, ou a argumentação, ou a narrativa argumentativa. Né? Então, a argumentação. Ela é menos utilizada e tem o objetivo de demonstrar um ponto de vista. Um exemplo nós podemos encontrar no Evangelho de João. Volta um pouquinho. Está lá em Atos, né? Volta João no capítulo 7. E versículo 42. Olha só. O que está escrito? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, esse texto aqui, ele vai dar uma informação biográfica sobre Davi, dizendo que ele era da aldeia de Belém. Davi era da aldeia de Belém, é um dado biográfico. E esse dado biográfico é utilizado para comprovar, para demonstrar um ponto de vista. O que ele deseja comprovar aqui? Que Cristo é da descendência de Davi e da mesma aldeia do rei Davi. Então, você tem um argumento, né? A biografia de Davi, aqui no caso de onde ele veio, de onde ele era, foi utilizada para provar um ponto de vista, para comprovar um ponto de vista. Então, a informação biográfica, ela pode vir desses quatro tipos.
dessas 4 formas. Lá na página 135 aí do livro de vocês, vocês vão ter um tipo de divisão de informações que você pode buscar. Então, por exemplo, né, aqui eu dei exemplo, né, os 4 exemplos aqui, os 4 tipos de informação, eu usei o mesmo personagem, Davi, que é um personagem bíblico que tem muita informação. Né? Vão ter personagens que vão ter menos informações. Às vezes você não vai encontrar todos os tipos de informação biográfica de todos os personagens bíblicos. Aliás, somente daqueles que muito se fala é que você vai encontrar os 4 tipos de informações. Nem sempre você encontra. Mas para qualquer personagem que você escolher, você sempre vai poder se basear nesses 6 pontos aqui. Então, ó, nascimento e início de vida, onde nasceu, como foi o início da vida, conversão em ministério, né? Aqui dependendo do personagem, lógico, não dá para se aplicar todo o personagem, né? Relacionamento com os outros, como era esse personagem se relacionava, qual é a avaliação de caráter, o que a Bíblia diz em relação ao seu caráter, as últimas experiências vividas e a sua morte, né? E aqui, propósito do autor é escrever sobre o personagem. Às vezes é o próprio personagem que está escrevendo de si mesmo, às vezes é outra pessoa, outro escritor que está escrevendo sobre um determinado personagem. Então, quando eu vou fazer um estudo biográfico, utilizar um método biográfico, a princípio ele parece ser um pouco mais simples que aquele outro lá que a gente viu, mas não é não. Por que não? Porque eu vou pegar tudo o que a Bíblia fala a respeito do personagem. Eu vou falar, vamos usar o Abacuque como exemplo. Que o Abacuque, ele não é tão citado assim nas Escrituras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os textos da Bíblia que vão aparecer informações sobre Abacuque. E vou analisar todos esses textos, e aí eu vou fazer as anotações baseado nesse roteirinho. Tem informação sobre o seu nascimento, conversão, o que a Bíblia fala a respeito dele, o que a Bíblia fala a respeito do caráter, o que a Bíblia fala a respeito das decisões, o que a Bíblia fala sobre a forma com que ele foi usado, ele cumpriu a vontade de Deus, não cumpriu, o que aconteceu quando ele não cumpriu, né? Então, outro exemplo, Jonas, eu vou pegar lá o livro de Jonas para ler, mas Jonas é citado também no Novo Testamento. O que eu vou fazer? Vou pegar o texto do Novo Testamento que cita Jonas. Então, o método biográfico ele vai fazer isso. Ele vai avaliar num contexto da Bíblia como um todo, para analisar quem foi aquela pessoa, de onde ela veio, né? E esse roteirinho aqui, da página 135, nós podemos usar, por exemplo, que ele mostra aqui um resumo, né? Um resumo da biografia. A vida do apóstolo Paulo é outro exemplo que a gente pode pegar. Tem as informações do nascimento, do início da vida dele, onde que ele cresceu, com quem ele aprendeu, a gente tem essas informações. Grande parte, onde ele nasceu, a gente tem, a Bíblia diz. A conversão e o ministério do apóstolo Paulo. O relacionamento dele com as outras pessoas antes da conversão e depois da conversão. O caráter de Paulo antes da conversão e depois da conversão. As últimas experiências do apóstolo Paulo, e a gente pode falar das viagens missionárias que ele fez, da última viagem, quando ele vai para Roma, da sua morte, do seu último escrito, aquilo que ele escreveu por último, né? A segunda carta a Timóteo, dando conta ali de que ele já estava sendo para ser entregue à morte. Então, depois de analisado todos esses tipos de informações biográficas que a Bíblia nos dá em relação ao personagem, o que a gente vai fazer? O resumo da biografia. Vai colocar essas respostas aí, e pode colocar outros tópicos, né? Isso aqui é exemplificativo da página 135. É um esboço biográfico exemplificativo.
E aí você vai reunir, então, essas informações. E aí a gente passa para o procedimento do estudo biográfico, né? Então, aqui, boa parte a gente já até comentou, né? Então, a coleta de dados. Você vai fazer a leitura cuidadosa e anotar todas as informações das pessoas que você deseja estudar. E não só da pessoa, mas das pessoas com quem o personagem se relacionou. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a vida de Paulo, um estudo sobre um estudo biográfico sobre Paulo. Com quem Paulo se relacionou? Então, eu vou pegar aqui, ó, Ananias, que foi quem visitou Paulo quando ele estava cego, Barnabé, que chamou ele para o ministério, Timóteo e Tito, que foram os principais discípulos do apóstolo Paulo. Então, eu vou analisar não só a vida de Paulo, mas a vida daquelas pessoas que se relacionaram de alguma forma. Quando a gente vai falar a respeito de Davi, não tem como você não falar de Saul. Não tem como você não falar do profeta Samuel. Então, você vai analisar outros personagens que se relacionaram com aquele personagem que você está fazendo o levantamento da biografia. Aí você vai interpretar, identificar quais os tipos de informação, dentro daqueles 4 tipos lá, né? Aqueles 4 tipos de informação. Você vai ter esses tipos de informação, você vai identificar e vai fazer o quê? Organizar essas informações. Então, ali na identificação, você faz a lista de fatos, ou a menção ao caráter do personagem. O que a Bíblia diz em relação ao seu caráter? Ele foi mencionado por alguém para comprovar um ponto de vista? E aí você vai organizar essas informações. Da mesma forma que a gente organizou, né, lá no método por parágrafo, né, que a gente separa por parágrafo, depois reúne grupos de parágrafos para você montar o esboço, aqui você vai fazer a mesma coisa. Aí o que você vai para onde? Aqui é um exemplo de um esboço de um estudo biográfico. Então você poderia esboçar dessa forma. Tópico 1, breve histórico da vida de Davi. Tópico 2, o caráter de Davi. Tópico 3, Davi como exemplo. Então, veja, o tópico 1 ele vai falar do histórico, o tópico 2 ele vai mostrar qual era o caráter de Davi, o tópico 3 vai mostrar os exemplos que Davi nos deixou, de positivo e de negativo. Então, lá no tópico 1, eu vou ali, é o que mais tem informação, né? A vida de Davi antes do chamado, né? Do chamado até o reinado, aí nesse tempo teve quando Davi foi para o palácio, quando Davi foge de Saul, depois ele se torna rei, mas ele não se torna rei sobre todo Israel. Primeiro ele se torna rei em Hebrom, depois ele governa sobre todo Israel. O que a Bíblia fala? Por exemplo, aqui tá bem resumido, né? Poderia colocar mais coisas aqui. Caráter de Davi, um homem corajoso, que ele mostrou coragem desde a época que ele era pastor lá, cuidava do rebanho do pai. E um homem segundo o coração de Deus, obediente, temente a Deus e que procurava sempre se arrepender, sempre se arrependia e deixava o seu pecado. E como exemplo, analisar quais foram os erros que ele cometeu. O que nós podemos extrair de exemplo positivo da vida de Davi? Então, aqui é um esboço de um estudo biográfico. A partir daqui, eu consigo desenvolver um estudo mais aprofundado sobre a vida de Davi. E por último, né, aqui no texto 4, o texto ele vai trazer aqui um exemplo do Amós, né? Profeta Amós. Aqui, você sabia que essa foto é no Brasil, né? Eu não lembro a cidade que fica essas estátuas lá do profeta, mas assim, ela não é desse tamanhão aí, que parece que o homem está pequenininho ali no canto, né? Mas não é, que está em perspectiva, o homem está lá no fundo e a estátua está perto da câmera. Não é grandona assim. Mas tem obras lá do Aleijadinho, né? Numa cidade, eu não lembro
o nome da cidade, que tem vários profetas, né? Tem 12 profetas lá e um deles é o Amós, né, que está aí. Então, o texto 4, ele vai trazer esse exemplo, né, de estudo biográfico de Amós. Então, o que ele vai fazer? A aplicação dos passos descritos no texto 3. Que passos são esses? Leitura, interpretação e organização. Eu faço a leitura do texto, eu interpreto o texto, separo por tipos de informação biográfica, e eu vou organizar. A partir da minha organização, eu vou montar um esboço, a exemplo do que eu montei no caso de Davi. Amós, por exemplo, ele vai ter, são 9 capítulos, dá um pouquinho mais de trabalho do que Abacuque, mas dá menos trabalho que Davi, né? Porque tem menos informações que Davi também. E aí, o próprio texto 4, na página 142, ele vai trazer aqui um exemplo, né, de como fazer. Então, por exemplo, ele pega lá, quais são os fatos apresentados no livro de Amós? Então, ele colocou aqui, Amós era um pastor, Amós era a cidade de Tecoa, Deus revelou algo a Amós, essa revelação era sobre Israel, um terremoto ocorreu 2 anos antes da revelação, Uzias era rei de Judá e Jeroboão rei de Israel. Então, são todos fatos levantados a partir da leitura do livro de Amós. Faço a leitura, interpreto as informações, separo os tipos de informação e organizo eles. Aí eu vou fazer questionamentos. Ó. Então, as questões que ele traz aqui. Onde ficava Tecoa? Quando esses homens foram reis? Qual foi a data desse terremoto? Isso é mencionado? Né? É mencionado em algum outro lugar das Escrituras? Então, são questões que vocês vão levantar a partir da análise do texto de Amós, né? Aplicando esses passos aí, lá do texto 3, e dividindo, né? Fazendo a leitura, interpretação, organização, e a partir de tudo isso que você levantou, a partir dos fatos e a partir das questões, das respostas que você vai procurar, você vai montar um esboço de um estudo biográfico sobre a vida de Amós. Tem um método que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte, né? Ele não funciona muito, às vezes, com outras palavras, mas para nomes, ele funciona, a não ser que tem algumas pessoas que têm nomes diferentes, né? Dependendo da versão. Mas aqui, por exemplo, ó, se você tem um site, né, que chama Bíblia Online. Na Bíblia Online, o que você faz? Você digita o nome do personagem. Aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar outro nome, vou colocar Jonas. Ele vai, aqui, obviamente, colocar todos os Jonas da Bíblia, né? Porque não teve só aquele Jonas lá que foi engolido pelo peixe. Teve outro Jonas. Então, se você colocou aqui, digitou, ele vai aparecer. Aí você vem aqui no filtro, por exemplo, você vai ver, ó, são 17 citações do Antigo Testamento, 12 citações do Novo Testamento. Aqui dá para ler todos. Às vezes vão aparecer mais, né? Às vezes vão aparecer 100 e poucas citações, 200 citações, dependendo do nome. Então você pega aqui, né? De Levi, Simeão, Judá, José. Dá só um minutinho, gente. Tá? Então, aqui, o que você vai encontrar? Né? O nome, às vezes, nem sempre é perfeito, né? Aqui, por exemplo, não tem Jonas nada. Ó. Não tem Jonas nada, né? Mas, enfim, ele vai pegar o texto aqui, a maioria, obviamente, lá do livro de Jonas, ó, vai citar o nome dele. Então, o livro de Jonas,
Aí vai, ó, Lucas 11:32 vai falar de Jonas. É o mesmo Jonas? É o mesmo Jonas. Por que eu sei que é o mesmo Jonas? Por causa do contexto. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mateus 12:41, os ninivitas ressurgirão. E por aí vai. Né? Vão encontrar outras citações aqui em Lucas, Mateus de novo, Evangelho de João. E aí nós vamos ver se Jonas aqui é um exemplo que não é, ó. E levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Então, esse Jonas, obviamente, que não é, né? Ele não estaria vivo aqui agora. Está falando de Simão Pedro, né? Também chamado de Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas. Então, é outro Jonas. Então, é um método que dá para fazer, né? Você joga o nome aqui, eu falo, eu quero pesquisar a vida do Abacuque, que é o nome mais incomum, né? Onde que você tem o nome dele? Só tem no livro de Abacuque, né? Não tem mais onde procurar essas informações. Muito bem, pessoal? Tudo certo? Então, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ficou claro aquilo que a gente tentou expor aqui? Sim. Muito bem. Então tá. Repetindo, né? É fácil estudar? Não é fácil estudar. Exige esforço, exige dedicação, exige tempo, né? Mas todo esforço é recompensado, viu? Todo esforço é recompensado. Se a gente quiser ter uma opinião em relação àquilo que a Bíblia diz, sem ficar dependendo daquilo que os outros dizem, nós precisamos fazer isso. Na semana que vem, nós vamos ver os dois últimos métodos, né? O método tópico, o método temático, e o chamado método devocional. Ok? Aqui o método tópico não é que é o mais fácil, mas eu diria que é o mais simples de montar, né? Não é o mais simples de estudar propriamente, mas é o mais simples de montar. Mas é claro que isso aqui é assunto para a aula que vem, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer uma oração para a gente encerrar a nossa aula. E mais uma vez eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Não sei se vocês já fizeram a última prova, se foi fácil, se foi difícil, né? E eu acho que vocês já tiveram a informação lá no grupo de que nós não vamos voltar presencialmente, pelo menos por enquanto. Tá? Nós vamos encerrar esse livro online e, pelo jeito, começar outro online ainda. Tá ok? Estão tristes com a notícia? Presencial seria melhor, né? Mas ele está relacionado com o horário de... Não é toque de recolher, né? Porque aqui em Aras não tem toque de recolher, coisa nenhuma, né? Mas eles têm uma limitação do horário às 21 horas, né? E é por causa do horário de limitação, que Uhum. ninguém respeita, mas enfim. Né? Tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado, te agradecemos por tudo o que aprendemos aqui. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por nos capacitar, Pai, para compreender essas questões, que às vezes nos parecem tão técnicas, ó Deus, mas que o Senhor pode utilizar essas informações para o nosso crescimento, né, a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos hábeis nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo seja sempre o nosso guia, aquele que está nos ensinando, nos capacitando, nos orientando no caminho que devemos seguir e nas verdades e princípios revelados na tua palavra.
Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos alunos, sobre os familiares de cada um deles, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde de todos os males. Em nome de Jesus, assim eu peço e te agradeço. Amém. Amém. Falou, gente. Amém. Tchau, Alô, boa noite. Até semana que Boa vem. noite. Boa Paulo. noite, Carlos.